Bom dia, como estão? Espero que bem e que bem estejam as famílias de vocês. Vamos para uma palavrinha rápida de estudo hoje, dia 27 de março de 2026. E eu convido vocês a lerem comigo o livro de Mateus, no capítulo 26. O contexto aqui é o seguinte: Jesus estava com os discípulos, celebrando a ceia. Cantaram um alel, que diz aqui um hino, e saíram para o Monte das Oliveiras, tá? Então é isso, lá no capítulo 30 diz assim: Depois de terem cantado o alel, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Yeshua lhes disse: Esta noite todos vocês perderão a fé em mim. Como diz o Tanakh, ferirei o pastor de morte e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ter sido ressuscitado, eu irei adiante de vocês para a Galiléia. Jamais perderei a fé em você. Kefa respondeu Pedro. Ainda que todos o façam. Pedro era bem, assim, sanguíneo, me parece, né? Ele respondia, falava rápido, né? Yeshua lhe disse: Digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ainda que eu morra com você, Kefa replicou, jamais o negarei. E todos os talmidim disseram a mesma coisa. Bom, não preciso dizer para vocês, né, que quando prenderam o Jesus, né, todos os discípulos fugiram. Tá bom? Todos. Agora, eu vou convidar você a ir lá para Lucas, no capítulo 22. Tá? Então, lá no 54, rapidinho, diz assim: Então o prenderam e levaram à casa do Kohen Hagadol. Kefa os seguia à distância, o Pedro, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Kefa se reuniu a eles, e uma criada o viu sentado à luz, olhou fixamente para ele e disse: Esse homem também estava com ele. Mas ele negou: Senhora, jamais o conheci. Um pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Mas Kefa, Pedro, disse: Homem, não sou. Cerca de uma hora depois, outro homem afirmou enfaticamente: Não há dúvida de que este homem estava com ele, pois também é da Galil. Mas Kefa respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Nesse mesmo instante, enquanto falava, um galo cantou. O Senhor se voltou e olhou diretamente para Kefa, Pedro. E Kefa se lembrou do que o Senhor dissera: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E ele saiu dali e chorou amargamente. Amém? Gente, a gente fala de religião, né? Quase todos vocês são católicos, a maioria não praticante, né? É católico porque nasceu aqui no Brasil. O pai levou você para a igreja e batizou lá e levaram você para fazer primeira comunhão, crisma às vezes, e nem sabe direito o que aconteceu, mas é católico, para dizer que não tem religião. E cristão porque a gente foi ensinado assim, tá? Mas as coisas de Deus, elas são muito misteriosas. Ontem a gente falou da formação do feto no ventre da mãe, o sol que nasce, se põe, a lua e tal. Você começa a observar, você vê que as coisas são complexas, né? E as coisas espirituais, então, elas são fantásticas, né? Muito complexas. E esse Jesus, que você ouve falar aqui, imagina aquele sujeito de cabelo comprido e barba e olhos claros lá, tá? Possivelmente não tem nada a ver com isso que ensinaram pra gente, que a gente formou essa imagem aí, tá? Esse Jesus era, como eu já expliquei para vocês, um ser de energia, um DNA que nós não conhecemos, enxertado dentro de uma menina, tá? Humana, e misturou com o DNA dela, um DNA alienígena, um DNA divino, como você queira, misturado com o DNA humano. Lá no começo, quando os anjos caídos
começaram a fazer essas confusões lá, eles geraram gigantes, né? Quando misturou o DNA deles com o DNA das filhas dos homens, e os gigantes começaram a destruir a terra e comer gente, né, e tal. Era troço desequilibrado. Jesus não. Jesus, como era Deus encarnado, a coisa funcionou. Como tudo no universo, quando é feito por Deus e tem o Espírito de Deus ali, a coisa funciona em equilíbrio. E esse Jesus era um ser humano formidável, tá? Não existiu nada igual. Cantou o hino. Pedrão, muito parecido com alguns de nós, né? Claro que eu não vou te negar, mas nunca, se for preciso, eu morro junto com você, ó, morro, vou pra cruz e tal. E Jesus olhou e falou pra ele: não, isso aí, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele falou: mas nunca na vida. E pronto, quando surgiu os guardas lá, Pedro vai saiu correndo tudo. E lembram da parábola do semeador, que falava das sementes, né, da que cai à beira do caminho, da que é torrada, que cai nas pedras, e a que cai no meio de espinho e tal, e que nenhuma produz, né? Então, esses discípulos aqui, gente, a exemplo do povo que saiu de Israel e estava com Moisés no deserto, vendo todos aqueles milagres de Deus, eles eram assim resistentes. Eles não tinham força para se manter junto com Jesus. E essa força, sabe, para falar bem a verdade, nem você tem, nem eu. Tá? Talvez nós fôssemos os discípulos que ia fugir ali. Mas a gente tem que observar isso que eles fizeram, para a gente ver o quão precioso e o quão custoso é você ser discípulo de Jesus. Porque se você der valor para isso e souber quanto que é precioso, o custo ele não vai ficar elevado para você. Sabe quando uma coisa que você ama muito, que você quer agradar uma pessoa muito, ou que você deseja muito fazer, aí o custo daquilo não é relevante para você. Agora, quando você tem que fazer uma coisa meio obrigado, qualquer coisinha é cara. Ser discípulo de Jesus tem um custo, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vejam Pedro aqui. Pedro negou a ele, tá? Negou. Primeiro falou: não, eu vou com você. Depois negou na sua fraqueza, de medo. E aí Jesus estava passando lá, indo preso, né? Olhou Pedro no meio daquela multidão lá na beira da fogueirinha negando ele, não falou nada. Só olhou, só que o olhar de Jesus era maravilhoso. O olhar de Jesus não tinha nada igual no mundo, nunca teve, nunca vai ter. Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente. E isso causou uma revolução no coração de Pedro, que conta a história que Pedro, quando foi ser crucificado e morto, né? Ele falou assim: não só eu vou ser crucificado, como eu quero ser crucificado de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a Jesus. Tamanha a mudança que teve na vida de Pedro. Por quê? Porque o olhar aquela compreensão para ele, tá? Então, entender a pessoa de Jesus, quem é Jesus e o que ele fez por você e por mim, faz toda a diferença. É como o olhar de Jesus penetrando no mais fundo assim da tua alma e da minha alma e dizendo para nós: olha, se fosse só você no mundo, eu vinha, eu passava esse tempo aqui e eu ia para a cruz por você, por amor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por todo esse trabalho que o Senhor teve para salvar a minha alma e a alma desses meus irmãos que estão ouvindo. Muito obrigado por esse dia abençoado e por essa semana que tivemos. Perdoa nossos pecados. Acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, nossas casas, tudo que é nosso, e nos livra do mal. Nos conduz por bom caminho, Senhor. Nos livra do mal, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém? Tenha um fim de semana muito abençoado. Por favor, leia essas palavras e tire suas conclusões. Deixe esse olhar maravilhoso tocar o seu coração, trazer mudança para a sua vida e nunca, em hipótese nenhuma, volte para trás.